Você está no podcast Conversa de Pai. Aqui nós temos conversas descontraídas e diretas. Sempre chamamos um convidado especializado no tema para ajudar vocês na sua casa. Sejam vocês pais, mães ou cuidadores. Chegamos no 8º episódio. Eu vou dar um spoiler para vocês muito rápido. Teremos aí 10 episódios nessa primeira temporada e o 11º vai acontecer de um formato totalmente diferente, com outra temática, com outras ideias, e estamos muito focados em trazer um conteúdo de muita qualidade com pessoas que conhecem muito sobre o tema. Então, fiquem aqui com a gente, assistam os próximos episódios. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu sou fã. Eu sou muito fã dessa pessoa. Mas não vou ficar enchendo a bola dela aqui não. Vou deixar vocês ouvirem e assistirem e falar, poxa, realmente ela manda muito bem. Ela é historiadora, ela é educadora racial, ela é palestrante, mãe preta, periférica. Estou aqui hoje com a Sara Carolina. Oiê. Grande Sara, professora. A gente é minha professora, foi a primeira pessoa que eu aprendi sobre o tema de racismo. Hoje falaremos sobre como educar crianças antirracistas e essa mulher me ensinou do que eu aprendi, mais do que eu aprendi na minha vida inteira em uma hora. Você estava no congresso ano passado, Isso. Educação Positiva? Uma hora. Pô, como que foi lá, naquele congresso com aquela galera te assistindo? Como que foi a sensação para você? Ali foi a primeira vez que eu falei para um público grande, né? Legal. Juntando online com presencial ali, mais de 1.000 pessoas. Né? E eu senti o peso da responsabilidade, né? Me deixou muito nervosa, mas também foi a primeira vez que eu percebi o impacto das minhas falas, né? Aquele contato direto, fila para tirar foto comigo, coisa inédita, assim. E todo mundo me trazendo o feedback, né? De onde me conheceu e por que a minha fala se conectou com a pessoa. E foi muito importante, inclusive, porque a validação, às vezes, a gente precisa, né? É importante. E aí eu falei, não, é esse caminho que eu quero, eu vou seguir nisso. Amei. Você me ajudou muito. E você falou durante uma hora ali, mais ou menos, 50 minutos, uma hora. Isso. E assim, eu falei, eu nunca ouvi o que ela tá falando assim, eu nunca aprendi em lugar nenhum, eu nunca tive a oportunidade de absorver esse tipo de informação. E eu falei, e ela tá ali, sentada ali, falando, e achei incrível a forma que você fala, acho que você fala de uma forma muito direta, que é a forma que nós gostamos de ouvir. Às vezes a gente fica incomodado, né, quando é direto, mas você fala de uma forma diferente, você fala de uma forma que eu falei, cara, como eu nunca pensei nisso, como eu nunca vi isso acontecendo, ou como eu nunca reparei nesse tipo de coisa que ela está comentando. Então, assim, eu quero aproveitar já começar aqui a fazer algumas perguntinhas para você. Bom, primeiro, muito feliz com a sua presença, muito obrigado, super honrado de ter você aqui comigo. E, assim, é um tema muito complexo, muito complexo que a gente vai falar aqui hoje. E a gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso na nossa casa. Eu não aprendi, meus pais não me ensinaram. E como é que é para você? Por que você acha que a gente não tem essa base na escola, em casa? O que aconteceu aí, talvez na história, já que você é historiadora, né? O que aconteceu lá no passado que influenciou aí o nosso momento de agora? Essa palavra é o ponto-chave mesmo, né? É a história do Brasil. O racismo, ele é estrutural e ele é também estruturante da nossa sociedade, né? Sim. O Brasil foi construído a partir do racismo. E se você conscientiza uma população sobre uma opressão que ela sofre, provavelmente vai deixar de ser uma forma de controle, né? Então, não falar sobre o racismo, não instruir as pessoas sobre racismo é uma forma de controle, é uma forma de manter 64% da população subjugada, né? Porque senão esse montante de pessoas com consciência racial, entendendo as opressões que sofrem, os atravessamentos violentos que sofrem a vida inteira, isso geraria uma revolta, né? Total. A última vez que uma população preta, um país de maioria de população preta, se deu conta das violências do racismo, a gente teve a Revolução do Haiti, onde pessoas brancas foram assassinadas, porque isso gera uma revolta, né? E a Revolução do Haiti é concomitante à independência do Brasil, mesmo período. Então, existia uma intenção mesmo de manter pessoas pretas sem entender essas opressões, né? Então, é um projeto que as pessoas pretas não tomem consciência das opressões que sofrem, porque é isso, a maioria da população, né? Nossa. E assim, eu sempre pensei nisso, né? Poxa, por que eu não aprendi quando você começou a falar lá no dia do congresso, falando, né, que isso não era algo que era levado para as escolas?
Eu falei, poxa, por que será que as escolas não têm essa preocupação, essa sensibilidade? Ou as escolas que levam isso, levam ainda de uma forma muito superficial, ou de uma forma distorcida, né? Porque também eu comecei a reparar isso, Que né? é o mais comum, que as escolas tragam uma visão muito rasa, sem nenhum tipo de criticidade, né? Muito mais jogando fatos do que trazendo reflexões. E não dá pra gente falar de raça e antirracismo sem ter um posicionamento crítico. E outra coisa que faz com que a gente não discuta isso é que o racismo no Brasil ele tem a característica de ser velado, né? Ninguém se assume racista. Perfeito. Ninguém é um racista convicto. E isso faz com que essa negação do racismo oculte ele, né? Nos discursos, nas relações, nas dinâmicas. A gente deixa de enxergar o racismo e por isso deixa de falar sobre ele. Não, perfeito. Nossa, você falou uma coisa muito engraçada. Porque na minha casa, por exemplo, era aquele negócio de se eu não falo, eu não estou sendo racista. E você me ensinou isso no dia do congresso. Não, mas é diferente. Se nós não falamos, a gente faz com que a informação fique oculta. E o que é oculto e que não é dito, talvez não seja correto, talvez não é para ser falado, não é para ser ensinado. Então, essa foi a minha escola, né? Então, você falando dessa forma, assim, me faz parecer... Eu já quero trazer para uma outra reflexão. O que fazer no caso de racismo entre crianças? O que você acha que a gente pode fazer? Como que a gente pode ajudar esses pais, famílias, escolas nesse processo? Que é muito comum, inclusive, né? Crianças pretas são geralmente apresentadas ao racismo quando elas vão para a escola, quando elas começam a conviver com outras crianças. Então, é muito importante a gente entender isso. Não só pais de crianças pretas, todo mundo, né? A gente precisa lembrar que, apesar do racismo ser crime, criança não comete crime. Então, a gente precisa ter uma condução diferente. A criança está em formação e ela está refletindo aquilo que ela aprendeu. E, nesse caso, o que ela não aprendeu. Então, ela vai tirar as próprias conclusões. Eu falo muito de protocolos, né? Porque o racismo, ele é difícil de lidar. Ele traz um choque quando a gente se dá conta de que o racismo está acontecendo ali. E quando é uma criança praticando, esse choque vem potente, né? Porque você fala, não acredito que meu bebezinho, meu alecrim dourado está fazendo isso ou está sofrendo isso. Então, a gente precisa desse protocolo para ajudar a gente a sair daquele momento de paralisia, do susto mesmo, do choque do racismo acontecendo. E o que eu sempre aconselho é que a gente busque orientar tanto os adultos quanto as crianças. A gente precisa focar na vítima. É muito comum que numa situação de racismo entre crianças, a gente vai lá, a gente chama a atenção da criança, não é assim que faz, não pode falar desse jeito, e a vítima ela fica sem o amparo, né, sem o acolhimento que ela precisa. E eu trabalho muito com a questão do trauma racial. Essa criança que sofreu racismo na infância, ela vai carregar esse trauma se ela não receber o devido acolhimento ali. Então, o primeiro passo é você acolhe a criança, entende o que ela precisa. Tem criança que vai precisar de um pedido formal de desculpa, né? A outra criança verbalizar o pedido de desculpa. Algumas crianças vão querer se afastar e é importante que a gente ouça o que a criança precisa, o que ela quer. Se ela tem uma figura de apego por perto, a gente trazer essa figura de apego, né? E só depois que a criança foi acolhida, a vítima foi acolhida, aí a gente volta para a criança agressora. Não reprimindo, não punindo, mas ensinando, discutindo, nomeando a violência que ela cometeu. Porque muitas vezes essa criança não tem nem noção do que da dimensão do que ela fez, né? As crianças são muito literais, e aí elas aprendem, elas veem os outros fazendo e elas vão fazer igual, não porque ela acha que é racismo, e não propositadamente, né? Mas porque ela vê como um comportamento normal, porque infelizmente o racismo na nossa sociedade é um comportamento normal. Não, e você falou sobre a vítima, eu nunca tinha pensado nisso. E você falou uma coisa muito legal sobre a criança não comete crime. E às vezes acho que existe até uma dissonância que acontece nesse processo, que quando a criança faz, ou ela é duramente repreendida e ela transforma nisso depois talvez num trauma também. E aí você pode ter um trauma da vítima e de quem também fez aquilo, aquela agressão. Então, eu não conhecia esse protocolo. Esse é um protocolo, acho que pode ajudar muito. Eu acho que é importante, quando eu trabalho com famílias, eu falo, construam seus próprios protocolos, ensina para a criança o que ela faz, quem que ela chama. Essa figura de apego ela é muito importante. A criança, não só para a questão do racismo, né?
todos os espaços que a criança frequenta, ela precisa identificar quem é a figura de segurança, de apego dela. Se acontecer um problema, ela vai buscar essa pessoa na escola, no clube, enfim, ela precisa saber onde ela busca ajuda. Inclusive a criança agressora, né? Porque quando a gente fala de trauma, a gente precisa lembrar que se essa criança ela é repreendida muito duramente, ela pode transformar a criança que foi vítima numa representação desse momento para ela. Então, você potencializa o racismo na criança, né? Aquela criança preta significa a minha punição. E aí você aumenta o ódio dela. É uma forma do trauma. Exatamente. Uau! Nossa! Não, e assim, você vai ter uma sociedade que pune, e por isso que é importante conhecer. Porque se você faz a repreensão de forma errada, você alimenta. Exatamente. Você não reduz, você não conscientiza. Não é reduzir, é conscientizar. E essa conscientização vai trazer redução, que vai ser mais orgânica, talvez. Às vezes estou falando certo. Você me corrige. Mas é isso, né? A criança ela não tem nem repertório para lidar com algumas questões. Não tem repertório, né? Essa é a palavra. Então, se elas estão ali numa situação de conflito, as duas crianças, tanto a preta quanto a branca, elas vão procurar aquilo que é o diferente para usar como munição no conflito, na discussão. E aí, às vezes, a raça vai vir da mesma forma que ela vai falar do cabelo, que ela vai falar da altura. E a gente precisa dar esse repertório para a criança e não punir ela por ela usar as ferramentas que ela tem. A gente só precisa dar ferramentas novas. E, Sara, como que a gente pode incluir mais diversidade na nossa casa? Porque eu fico pensando nisso. Por exemplo, lá na minha casa, vou usar meu exemplo. Aonde nós temos hoje as pessoas pretas de convivência da minha filha, ela não tem. Né? Então, às vezes ela acaba até tipo estranhando. Ela faz alguns comentários, não do preto, mas, por exemplo, do japonês. Ela ontem estávamos no restaurante, ela falava, papai, aquele ali ó, é assim. Sim, filha, ele é japonês, ele é assim, ele é diferente com relação à questão do olho e tudo mais, questões culturais, mas é um ser humano, ele tem sentimentos, desejos como você também tem. Mas eu fico muito ali naquele processo, falar, como eu consigo colocar mais esse tema dentro da minha casa? E uma outra pergunta dentro dessa é, a partir de quantos anos eu consigo fazer isso? Porque eu tenho 2 filhas, tenho uma de 3 anos, 4, né, quase, vai fazer 4 mês que vem, e uma de 1 ano. É óbvio que a de 1 ano ela tem um nível de consciência baixo com relação a até absorção e desenvolvimento, mas a Ana, que é a mais velha, acho que ela já consegue, eu já consigo levar determinados temas para ela. Me ajuda. Primeiro, vamos pensar que assim, a criança, a partir do momento que ela pode sofrer ou cometer o racismo, ou praticar o racismo, ela já precisa ser conscientizada. E isso não precisa ser numa conversa formal, né? Pegar a criança, olha, senta aqui que eu vou te contar a história do negro no Brasil. Porque às vezes parece que é isso, né? Os pais entendem que não, eu preciso dar uma aula sobre racismo com meu filho. Primeiro passo é você apresentar essa diversidade para a criança, né? Nem, por exemplo, você tem a sua filha de 1 aninho. Você não vai ter uma grande conversa racional sobre o racismo com ela, mas você pode apresentar a diversidade para ela, você pode apresentar a cultura negra para ela, para que não seja uma cultura estranha, para que não seja uma presença estranha, né? Tem estudos que falam que uma criança com 3 meses de idade, ela já percebe a raça dos seus cuidadores. E ela... 3 meses? 3 meses. Uau. Ela se sente mais confortável com pessoas da mesma raça que seus cuidadores. Se a gente não começa, aí desde muito cedo, colocar diversidade na vida dessa criança, é óbvio que esse estranhamento vai só aumentar, né? E quanto mais a gente demorar para ter essa diversidade, mais ela vai reagir negativamente a esse contato. Só que aí tem casos que a família não tem uma pessoa preta, não convive, como é que faz? A gente pode... formas de burlar, né, essa dificuldade. De repente, uma prestação de serviço. Você trabalha com, sei lá, a criança faz terapia, ela faz uma aula de música, um inglês, você procura um profissional preto. Os espaços de sociabilidade, vai para um parque, talvez no seu bairro não tenha tantas pessoas pretas, então eu vou pegar o carro e vou 3 quilômetros adiante para um bairro que tenha mais diversidade, porque lá nesse parque ela vai brincar com crianças pretas, né? Começar a frequentar espaços mais diversos. Isso vai mudar muito. Porque, infelizmente, no Brasil, a questão racial ela também é socioeconômica. Então, as famílias que são de classe média alta, vão ter muito menos convívio, inclusive na escola, com crianças pretas. E aí você precisa buscar essas alternativas. Tem que ir na criatividade.
E outra questão é que, infelizmente, por essa questão socioeconômica, às vezes a criança só tem contato com pessoas pretas que estão em situação de subalternidade ali, prestando um serviço que ela considera subalterno, né? Que é a faxineira, a copeira, porteiro. Não é um problema que sejam só essas pessoas. A gente só precisa humanizar essas pessoas, né? A criança não pode entender que a pessoa preta está ali como um serviço, está ali para prestar Só um prestador de serviço. Só um prestador de serviço. Precisa existir uma relação humanizada. Então, ensina para a criança, olha, pergunta o nome, né? Não é o copeiro, não é o porteiro do prédio, não é o tiozinho, a senhorinha do café. É a dona fulana de tal, que tem uma filha, que está fazendo faculdade. Busca uma relação mais próxima, porque quando você se identifica com uma pessoa, você se identifica com a cultura dela, você se identifica com aquilo que ela gosta também. Você passa a respeitar. Você falou, e eu peguei aqui, tá? Porque eu tô me usando de exemplo porque eu tô aqui, tá? Então, é mais fácil. E, assim, na nossa convivência, você falou várias questões aqui e eu gostei muito de você falar de espaços diversos, espaços mais diversos. Hoje, por exemplo, estou em São Paulo. Hoje, qual que seria um espaço mais diverso em São Paulo, por exemplo, que você poderia comentar aqui? Eu tenho mandado todos os meus alunos do curso para pais vai conhecer o Centro de Cultura Negra do Jabaquara. Aqui em São Paulo, para mim, é o melhor espaço para isso. Vão ter pessoas diversas, mas como é um centro de cultura negra, maioria preta, tem atividade para as crianças, e falando de cultura, de música, de literatura, é muito legal. E tem essa questão, né, essa preocupação de desenvolver uma consciência racial a partir das potências, porque infelizmente a maioria das crianças pretas elas sofrem o racismo primeiro para depois a gente empoderá-las, e a gente tinha que estar fazendo o contrário, né? E o Centro de Cultura Negra aqui no Jabaquara faz muito legal esse trabalho. Que ótima ideia. Eu vou levar minhas filhas lá, então. Leva. E assim, em alguns bairros, se a gente pensar, por exemplo, na Zona Oeste de São Paulo, a quantidade de pessoas pretas é mínima. Mas se a gente vai para a Zona Leste, a gente tem bairros inteiros de pessoas pretas. Eu vou citar aqui a cidade de Tiradentes, que é um lugar que eu amo em São Paulo, que é o extremo da Zona Leste, que é um bairro que tem muitos problemas estruturais justamente por ser um bairro negro, mas que tem muitas iniciativas culturais muito legais, né? Então, você leva a criança e a gente precisa também pensar que a criança não consome só cultura de criança, né? Você fala, vamos lá ver o teatro de fantoche. Mas essa criança ela também pode frequentar uma batalha de rima, ela também pode frequentar um sarau, ela também pode acessar esses espaços, e que lá na cidade de Tiradentes não é uma iniciativa de cultura negra, de difusão da cultura negra. É um espaço cultural, mas as pessoas que estão fazendo isso são pessoas pretas, né? Porque é importante também que a criança entenda que não é, olha, eu estou te trazendo aqui para que você conviva com pessoas pretas, tokenizando, objetificando pessoas pretas, né? São ferramentas. Não, a gente está convivendo com pessoas diversas. Não são ferramentas, perfeito. É convivência, assim, eu te perguntei, como que a gente consegue, dentro da convivência familiar, ter mais diversidade? É assim, é expondo os nossos filhos a essa diversidade. E é exposição, né, a palavra. Isso, porque aí você vai estar ali com aquela criança, e crianças são assim, né? Elas fazem amizade em 2 segundos. Fazem. E isso possibilita, inclusive, para as famílias estreitarem esses laços, né? Muito bom. Porque isso, aí, não sei como é no teu caso específico, às vezes o pai está querendo trazer diversidade para a vida das crianças, mas ele também não tem amigos pretos. Ele também não trabalha com pessoas pretas. Aí fica mais difícil. Bem difícil. Quando você começa a frequentar espaços diversos, você também faz novas amizades. E aí você também vai diversificar suas amizades. Porque a criança, ela aprende pelo exemplo, né? Totalmente. Então é importante também fazer esse movimento. As nossas esponjinhas. Isso. Mais um corte, Danilo. Tá ficando do mesmo jeito, que aí não fica estranho, né? Eu, por exemplo, o meu ciclo de relacionamentos são pequenos, né? E aí eu queria até aproveitar esse momento para trazer uma outra pergunta para você. Qual é o papel das pessoas brancas no antirracismo? Pessoas brancas, elas têm, para mim, né, porque isso vai divergir,
Outras pessoas negras vai falar, não quero pessoas brancas envolvidas nessa luta. Enfim, cada um vai ter aí sua visão. Mas, para mim, o papel das pessoas brancas é levar essa discussão onde ela ainda não está chegando, né? Tem espaços que a pessoa preta não vai conseguir falar. Por questão do racismo, por questão de não existirem pessoas pretas em determinados espaços. E aí a pessoa branca faz esse papel, né? Vou dar o exemplo aqui de uma empresa que só tem funcionários brancos. Como é que vai chegar essa discussão de raça lá? Precisa de uma pessoa branca letrada racialmente para trazer essa pauta. E falar por que a gente não tem profissionais negros na liderança dessa empresa, por exemplo, né? É fazer esse papel não de dar voz para pessoas pretas, porque nós temos voz e temos falado e temos gritado aí há muitos séculos, mas é potencializar, é ser um canal para que essa voz chegue mais longe. Então, as pessoas podem fazer isso. Aí trazendo já uma pergunta dentro de outra pergunta. E por onde os pais, que eles não querem que os seus filhos se tornem aí racistas, por onde eles devem começar? Além de exposição, que já falamos, além do protocolo de ajudar em momentos que acontecem determinados atos de racismo, mas por onde os pais podem começar? Até para a gente dar um primeiro passo, para aqueles que ainda não deram. Eu costumo comparar com a educação sexual de crianças, né? A gente faz essa prevenção, a gente não espera o abuso acontecer para a gente falar de educação sexual. Ou pelo menos não deveria esperar. Né? E aí a gente faz essa mesma prevenção. Isso começa nomeando as coisas. Muitas crianças já presenciaram racismo, mas elas não sabem que é racismo. Eu tenho visto muito isso, né? Nesse momento, eu estou trabalhando com uma turma e aí eu falo, olha, gente, vocês precisam começar a nomear. Pergunta para as crianças se elas conhecem, se elas já vivenciaram essa situação. E aí os pais têm certeza que a criança não sabe o que é. Quando eles começam a conversar, a criança fala, eu vi isso, aconteceu com fulano, com minha amiguinha. A criança já está exposta ao racismo, né? Então, a gente precisa começar a nomear para as crianças o que está acontecendo, o que é essa violência, por que ela acontece e, principalmente, o que ela pode fazer para evitar. E a gente subestima as crianças no sentido de que elas são muito jovens, elas não vão entender, que as crianças estão super antenadas, elas estão vendo tudo que está acontecendo à volta. E se a gente não dá nome para as coisas, elas vão entendendo de formas distorcidas, que é um grande perigo, né? E a gente tem visto aí um aumento de casos de racismo entre as crianças, justamente porque elas não estão sabendo o que está acontecendo, elas não estão sabendo nomear essas violências que elas estão expostas pra caramba. E aí cabe aos pais fazer esse meio de campo aí. E os pais, nós precisamos conscientizar, expor, trazer essas ferramentas, falar sobre. Eu gosto muito de nomear. Ensinar as minhas filhas, mesmo a Clara, que tem um ano e meio, eu sempre falo, quando ela está com algum problema, eu falo, o que você está sentindo? O que você tem? Eu sei que ela não entende, mas sabe qual é o poder? Quando acontece alguma coisa com a Clara e a Ana, ela faz o que nós fazemos. A Ana vai, senta no chão e fala, oi Clarinha, tá tudo bem? O que você está sentindo? Você pode chorar, não tem problema nenhum, mas tem alguma coisa que eu posso te ajudar? Quando ela faz isso, aí eu olho para minha esposa, para a Maiara e falo, cara, a gente está acertando. Tá dando certo. Então, a gente tem que fazer isso pelos nossos filhos. A gente tem que ensiná-los que sentir é normal. Nós temos que mostrar para eles que isso está acontecendo. Que o racismo está aí, que assim, essas coisas que você falou de história acontecem há muito tempo. Então, nós temos que quebrar esse ciclo. Nós estamos chegando agora no momento mais empoderado, como você falou. Eu gostei do que você falou de empresas. A empresa quer falar de racismo, mas não tem uma pessoa letrada, não vou usar nem o preto ou branco, não tem uma pessoa letrada racialmente para falar, é assim que funciona, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Porque aí nós estamos vendo tantos casos de bullying, tantos casos de racismo. Eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre o racismo, o bullying e a discriminação? O bullying, ele é um comportamento agressivo, que é praticado sistematicamente, né? Então, o bullying, ele acontece várias vezes com a mesma pessoa, o mesmo praticante e a mesma vítima. E aí, o bullying independe da forma que ele acontece, mas essa agressão sistemática. O racismo, ele é relacionado à raça, mas especificamente à raça negra. A gente precisa entender que é uma categoria, é uma palavra que se refere a um fenômeno sociológico, né? Porque não existe racismo de preto contra branco,
Porque não existe uma opressão do preto contra branco. E para o racismo se caracterizar, precisa existir essa opressão. A minha família toda preta me criou ali naquela bolha de pessoas pretas. E quando eu saía dali, eu tinha medo de pessoas brancas. E em determinado grau, discriminava. Não queria brincar com crianças brancas, que tinha medo de sofrer racismo, enfim. Mas isso não impactava a vida de uma criança branca, né? Porque se uma menina preta não quer brincar com ela, tem 10 crianças brancas querendo brincar. E o contrário já é diferente, né? A criança preta, ela sofre o trauma racial, e aí, com o decorrer da vida, o fator racial vai diminuir as chances dela em vários... vai impactar a vida dela em várias dimensões, vai diminuir os direitos e os acessos dela. Então, assim, essa é a diferença, né? E agora eu queria te fazer uma outra pergunta. Como que você vê, a gente falou muito de família, mas como que você vê o papel da escola no processo do posicionamento com relação ao racismo? Então, a gente tem a escola tradicional, como ela foi pensada, em disputa com a família, né? Quem é que controla o desenvolvimento da criança? Quem é que ensina a criança a ser gente? Esse é o pensamento. Quando a criança já é gente, né? Vamos deixar bem claro que a criança sempre é Nasceu já é gente. Já nasceu gente. Já está na barriga já é gente, na verdade. Exatamente. Mas existe esse conflito. Então, é muito difícil que a escola aceite trabalhar em conjunto com a família. E vice-versa. Né? Porque também existe do lado da família essa ideia de eu tenho controle sobre minha criança, mas ninguém vai saber o que fazer com ela. Perfeito. Precisa existir uma parceria. E, para mim, o papel da escola nessa parceria é dar uma visão de mundo mais ampla. Porque a família vai trazer os seus valores, vai trazer a sua cultura, as suas vivências, as suas experiências. E a escola vai complementar isso, né? Falando aqui do nosso contexto, por exemplo, meu filho meus filhos são crianças periféricas, pretas, e eles têm contato com uma cultura de periferia. E a escola, ela vai apresentar um mundo mais amplo para eles, né? E eles vão conhecer outros espaços, outras formas de vida que não a cultura periférica. E aí, isso é um papel da escola, trazer essa visão mais ampla, inclusive com relação à cultura. E aí, não só a questão da raça, né? De diversidade em geral. E falar do diferente, da pluralidade. A escola apresenta esse mundo da pluralidade para a criança. Ou deveria. É isso que eu falo, deveria. Deveria. Porque assim, eu fico sempre pensando que a escola ela tem que ser, de alguma forma, a extensão, né, da família, da comunidade. Mas, ao mesmo tempo, a escola, algumas escolas, né, mas eu vou generalizar porque acho que é a maioria, ela fica tão submersa num mundo dela, pequeno, tradicional, quadrado, então ela não consegue olhar para o lado e falar, poxa, eu tenho que trazer, eu adorei o que você falou aqui, uma visão de mundo mais ampla. Eu tenho que falar sobre a história, não só dos negros, mas a história oriental, a história dos asiáticos, né? Porque, por exemplo, eu fui viajar recentemente, fiz uma viagem internacional e estávamos em um grupo, né, de alguns brasileiros e foi muito engraçado. Aí sentou uma pessoa, né, um muçulmano, aí a pessoa ficava, nossa, espero que não tenha bomba. Um comentário assim, né? Aí eu olhei para a pessoa e falei, cara, mas que comentário. Mas por quê? Porque a visão de mundo daquela figura foi apresentada dessa forma para ele, através de quem? De quem tem um poder no mundo, que são os americanos, que falam que ele é o inimigo. E ele explode em aviões. Então, se você tem esse tipo de exposição, é o que você vai acreditar. E por mais que você fale assim, poxa, isso aqui é uma ficção, isso aqui é uma história, isso aqui eu vi em algum momento falando sobre isso, você vai simplesmente pegar cada pessoa, cada ser humano que se veste ou se comporta daquela forma e falar, ele vai derrubar o avião, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo. Esse tipo de pessoa, essa raça, faz sempre... Gente, isso aí é assim... E eu vejo que o papel da escola ela é fundamental, exatamente para mostrar, não só mostrar, mas para exposição também. E essa exposição ela tem que acontecer fisicamente na escola. O que nós falamos lá da família tem que acontecer na escola. Sim, exatamente. A escola, mesmo a escola que tem, por exemplo, aí a maioria branca, né? Ela tem a possibilidade de apresentar a diversidade de várias formas. Quando a gente está... vou dar um exemplo da história aqui. A gente fala da história a partir da visão da Grécia e Roma, né? A gente vai falar lá
quinto ano, sexto ano, vai falar de Perfeito. os deuses romanos, os deuses gregos. A gente não conhece o panteão africano. A gente não conhece mitologia africana, que é tão importante e impacta muito mais culturalmente os brasileiros do que mitologia grega, mas a gente não fala. E quando fala, a gente fala demonizando, né? Que são os orixás. E a escola ela pode fazer essa apresentação para que lá adiante essa criança tenha uma visão de mundo mais ampla, mais crítica, para quando alguém falar, ela ter inclusive repertório para rebater aquela fala preconceituosa. Nossa. Eu fico pensando o seguinte, eu adoro... Vou falar aqui, tá? Vou falar de mim. Eu adoro mitologia grega. História romana, conheço ela assim, de forma bem profunda. Eu tô falando aqui, mas eu também sou... Porque eu gosto. E por que eu não conheço a africana? Por exemplo, eu fui viajar agora para a Oceania. E lá eu conheci eu já conhecia um pouco, mas eu conhecia a história, a mitologia maori. A mitologia maori, ela traz aspectos da nossa existência. Assim, de coisas que nós fazemos hoje, da forma que nós nos comportamos. E eu tenho certeza que africano eu aprendi com um amigo nosso, o Humberto Baltar, que ele esteve no meu evento, ele falou um pouquinho. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre essa questão da história africana, sobre a importância que nós temos hoje na nossa vida, no nosso cotidiano, inclusive não só nós brasileiros, você falou, né, da questão brasileira, mas o mundo tem uma influência muito grande. E por que a gente não fala, mulher? Por que a gente não fala? Pergunta para você. Então, aí eu ainda vou complementar essa pergunta, né? A África é o berço da humanidade. É o berço. Como é que a gente não fala do lugar de onde todo mundo veio, né? De uma forma ampla, todo mundo vem de lá. A gente não fala porque quando a gente dá poder para um povo, ele se empodera, né? Então, a gente não permite, a gente enquanto sociedade, não permite que pessoas pretas se empoderem, porque é perigoso para o status quo, pessoas pretas empoderadas, né? E eu sempre insisto nisso, de que é um projeto, não é uma coisa assim, poxa, porque nunca aconteceu, que coincidência não é coincidência. Existiu um projeto de manter africanos e seus descendentes subjugados, explorados, porque a força de trabalho mundial, pelo menos ocidental, é preta, foi preta, né? Não existiria América de forma geral desenvolvida sem o trabalho escravo preto. E a forma de manter esse trabalho escravizado pelo maior tempo possível era não falando dessas origens, era não se conectando com essas origens, respeitando esse povo, desumanizando esse povo. Se a gente passa a respeitar a sua divindade, se a gente passa a estudar a sua história, a gente está respeitando. Perfeito. Se você não respeita, e se você respeita, você não pode mais escravizar. Perfeito. Faz sentido. O ponto é esse. Quanto mais desumanizada a gente mantém a população africana, mais tempo a gente consegue explorar esse trabalho. Posso fazer mais uma pergunta? Manda ver. Meu Deus. Tem tanta pergunta para fazer para você. Essa aqui eu faria offline, mas eu vou fazer online porque eu acho que pode ajudar outras pessoas. Como que eu posso aprender mais sobre essa questão da história africana, a mitologia africana, a origem africana? Onde eu posso aprender mais? É muito triste que a escola não traga isso, porque eu vou te falar que em todas as disciplinas existe a possibilidade de trazer uma perspectiva africana. Existe uma matemática africana muito apurada, a literatura africana é muito rica. Existem muitas inovações tecnológicas. Ontem eu estava conversando com meu filho, inclusive, sobre pirâmides, né? E a gente nunca fala que a maior parte das pirâmides estavam na África, né? Quando a gente fala de Egito, as pessoas sequer cogitam a possibilidade de que o Egito está na África. E a gente não se dá conta disso. Quando a gente está falando lá na escola, que é o único momento que os negros aparecem para além da escravidão, mas a professora não fala, olha, essa múmia que a gente está vendo aqui, Kelps era preto, tá? Cleópatra também. Quando as crianças, meus filhos, inclusive, filhos de uma mulher preta, se deram conta de que Cleópatra, não tá saindo, é uma mulher preta, causa um estranhamento, causa um choque, porque tudo aquilo que é importante da cultura negra a gente vai embranquecendo para poder respeitar. Para voltar, a gente precisa buscar novas fontes. Isso deveria estar na escola, mas não está. Isso infelizmente, ainda é um esforço individual. É buscar novas fontes, é buscar autores pretos que estão ressignificando a história, né?
E aí, infelizmente, individualmente e é um esforço, de verdade. Não é fácil você encontrar essas referências. Mas tem. Legal. Sigam a Sara, depois ela vai contar onde vocês encontram ela, que ela tem bastante conteúdo inclusive sobre isso. Muito bom. Olha, agora, infelizmente, eu vou ter que fazer minha última pergunta. Não gostaria, mas eu vou contar para vocês que o bate-papo com a Sara vai continuar aqui depois, porque eu tenho tanta coisa para falar para ela. Sara, é o seguinte, tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui no podcast, que é uma pergunta de fechamento. Se você pudesse fazer com que uma mensagem entrasse na cabeça das pessoas, elas acordassem com aquela mensagem, sem saber de onde veio, por que veio, mas simplesmente a mensagem apareceu. Qual seria essa mensagem que você deixaria? Vou ser polêmica agora. Eu queria que todo mundo acordasse pensando que nós não somos todos iguais. Não somos todos iguais. Porque é muito comum, né, a pessoa negar o racismo falando essa bendita dessa frase, somos todos iguais. E quando a gente fala isso, a gente está silenciando a cultura, a identidade das pessoas. E a gente precisa levar em consideração a identidade de cada um, individualmente, inclusive, né? Os valores, a cultura, a ancestralidade. Porque quando a gente valoriza tudo isso, a gente deixa de ser racista, a gente deixa de ver o outro como inimigo. A gente vê como diferente, que é, e que tá tudo bem ser diferente, mas a gente vê essa diferença como uma forma de respeitar essa pessoa, reverenciar a identidade da pessoa. Então, nós não somos todos iguais e não precisamos ser. Queria que todo mundo entendesse isso. Adorei. Muito bom, dona Sara. Gente, chegamos ao fim do nosso podcast. Foi muito bom ter você aqui. Obrigado novamente pela sua presença. Você me deu uma aula aqui. Foi uma aula. Muito obrigado mesmo. Notei várias coisas aqui. Eu estou tentando ser um aluno da Sara já há um tempo. A Sara tem um curso muito legal, né? Fala um pouquinho do curso que você tem, que acho que é legal você falar. Eu sou educadora parental e trabalho especificamente com a questão de raça, ensinando pais e cuidadores a ensinarem o antirracismo na prática para os seus filhos. Nada de conversa teórica, o que a gente faz na prática. Então, eu tenho um curso para pais, eu tenho um workshop para pais. Quem quiser conhecer, é só ir lá nas minhas redes, @saracarolina, com 2 N's, que tem todas as informações lá e tem muito conteúdo gratuito também. Muito bom. Gente, ela tem muita coisa boa, gratuita, viu? Tem muita coisa boa, mas quando você se aprofunda e consegue buscar esse conhecimento que você falou desse curso, eu acho que ele se aprofunda ainda mais. Porque a Sara, como ela já disse, ela é uma educadora parental, então ela conecta muito bem esse universo da educação dos filhos com o universo da questão antirracismo, né, e outros aspectos aí que nós comentamos aqui hoje. Sara, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, estou muito feliz, espero que a gente tenha outras oportunidades de ter você aqui com a gente. E eu vou encerrando o 8º episódio, estamos aí chegando então no final da primeira temporada, são 10 episódios, que assim, gente, tem muita coisa boa pra gente falar, né? Eu não posso falar, né? Não posso, deixa eu pensar se eu posso. O próximo, ele tá enroscado, porque eu tô só esperando a confirmação da pessoa, mas é um tema polêmico. Só posso falar isso agora, é um tema polêmico. E o último a gente vai fechar falando do que nós falamos aqui um pouquinho sobre escola. Da importância da escola, sobre tudo que nós falamos aqui desses 9 episódios que se completarão. Como é que a escola ela pode ajudar ainda mais nesse processo da educação dos filhos. Então, quero encerrar. Daqui 15 dias estamos de volta. A cada 15 dias um episódio inédito para vocês, com conteúdo para ajudar você, pai, mãe, cuidador, a ter uma vida muito mais conectada, muito mais presente, muito mais respeitosa com seus filhos. E ensinando, como a Sara ensinou aqui, antirracismo, já falamos sobre perinatal, já falamos sobre dinheiro, já falamos sobre viajar longe do filho, que foi o último episódio. Eu quero agradecer você que ficou até o final e nos vemos aqui 15 dias. Tchau!